Bom, pessoal, meu nome é Oscar Almari, eu sou assessor de investimento da Real Invest. Tá? O motivo da gente ter criado esse material é para ensinar a vocês a fazer uma operação básica de rolagem de opções utilizando o robô PNT, tá? E montagem de estruturas com muito mais pernas. A exemplo de uma borboleta, de uma fly, toda e qualquer operação que tenha mais do que duas posições de compra e venda. Tá? Você ter duas operações de compra, duas de venda, uma de compra, duas de venda, não importa. A ideia é, você está trabalhando com mais de dois ativos, você vai utilizar a operação de múltiplas pernas. Tá? Eu vou montar um exemplo de uma borboleta, que é uma operação onde você compra um ativo e vende dois, né, em quantidades, e que a venda ou a compra, dependendo da posição que você vai entrar na borboleta, vendida ou comprada, uma das posições você vai estar dobrado para que você tenha o delta estrutural igual a zero. Tá? Mas a ideia aqui é a gente simplificar, tá, a tela do PNT para que você possa olhar a estrutura que você vai montar, o que é que você vai fazer, e a partir dali você tomar a decisão de quanto você quer ganhar naquela rolagem, quanto você quer pagar naquela estrutura, quanto você quer receber naquela estrutura. Tá? Essas são as premissas básicas. Tá? Antes de entrar no robô, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai saber o que é que você quer montar. Né? Você vai pegar lá seu papelzinho, seu bloquinho e vai anotar, ó, eu vou rolar, eu estou hoje posicionado nessas opções aqui, eu vou rolar para essas opções, eu vou montar uma estrutura de borboleta, eu vou rodar rolar uma estrutura de borboleta. Bom, primeiro você tem que saber o que é que você vai fazer, quais são os ativos com os quais você vai trabalhar e a partir dali definir qual a rolagem que você vai fazer, né? E quanto você pretende ganhar com aquela operação. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Segundo, assinar o robô PNT, você assina através da página do XP. A PNT da XP não tem custo, tá? A de assinatura da plataforma, ela tem um custo de operacional, que é o custo de mesa, né? Que é 0,5% do valor da operação, mais 21,25, que no final das contas é muito mais barato do que o tempo que você perde fazendo rolagem na mão, fora o dinheiro que você perde fazendo a rolagem na mão. Então, isso daí é assunto para um outro vídeo. A ideia aqui é a gente falar de como operar o robô PNT. Tá? Na tela aí é a tela principal. Quando você abre o robô PNT, você vai usar seu usuário e sua senha. Caso você já saiba a sua senha, é só colocar. Caso você não tenha, está no e-mail que você recebeu. Tá? Lá, quando você fez a assinatura, você dentro de alguns minutos recebe um e-mail do PNT passando o seu usuário, que é a sua conta da XP, e a sua senha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou conectar. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai carregar a base de dados da B3 com todos os ativos, tá? Isso é uma operação normal, leva alguns segundos, não demora muito. Carregou, vamos lá na aba robô. Ele vai abrir a sua tela principal do robô. Se você já tiver a ordem posicionada, é aqui que ela vai mostrar. Tá? Se você não tiver a ordem posicionada, ela vai estar dessa forma, vai estar em branco para você. Tá? Vamos lá adicionar a primeira ordem. Né, que é uma ordem de spread, lembrando que o que a gente ganha é spread nas rolagens. Você vai comprar um ativo mais barato e vender um mais caro e vai ganhar um dinheiro na rolagem. Isso é um spread, tá certo? Esse spread é uma diferença financeira que você vai ganhar. Seja uma diferença financeira total, né, ou por cada opção que você vai vender. Faz diferença isso? Não. A tela é exatamente a mesma, a rolagem as opções que você vai colocar na tela é exatamente a mesma, a única diferença é se você vai querer vou colocar lá a diferença total ou a diferença por opção. Oscar, qual a diferença? Não tem. Vamos lá. Eu vou rolar 1000 opções, eu vou ganhar 40 centavos por opção. Eu tenho a opção de botar 40 centavos por cada opção ou botar R$400, que é 1000 vezes 40 centavos. Tá? Então isso não faz muita diferença. Eu uso diferença financeira porque muitas vezes eu rolo em posições diagonais, então às vezes eu estou comprado em 1000, vendido em 1100. Né? Eu vou vender 1100, mas comprar 1000. Né? Vou aumentar minha posição vendida ou diminuir. Então, nesses casos, você usa a diferença financeira. Se é 1 para 1, você pode usar a diferença por papel. Tá? Essa é a boleta. Tá? É a boleta mais simples que existe. Você vai colocar basicamente 3 informações aqui, né? 4 informações, que são as quantidades, o ativo que você vai colocar, o valor que você quer ganhar e até quando essa operação vai rolar. Porque a última atualização que teve nesse robô,
né, que aconteceu no ano passado, uma atualização que aconteceu, é que você pode botar o robô para trabalhar vários dias. Então, se você colocou o robô hoje, ele não executou, não se preocupe, você pode colocar ele para executar durante uma semana, 2 semanas, até ele tentar encontrar aquele preço que você quer, tá? O robô não faz milagre, fica trabalhando com preços que podem acontecer no mercado, tá? Mas há uma grande chance, se você coloca um racional interessante, de que o robô consiga executar aquela operação. Tá certo? Eu vou dar um exemplo de uma operação minha, tá? Uma rolagem em Magalu que eu tenho, tá? Numa put de Magalu. Eu vou colocar aqui qual ativo que eu estou comprado, ou que eu estou vendido, desculpe, que eu vou comprar de volta, já que eu estou vendido, e eu vou vender o da próxima série, né? Eu vou vender na mesma linha, tá? A quantidade que eu estou comprado são 500 opções, tá? É uma quantidade pequena de opções. Como eu falei, você pode fazer diferença financeira, a diferença ponderada, que é quando você faz, vende a mais do que o que você ganha e você quer colocar o preço unitário, ou a diferença unitária, tá? Vou botar aqui como é 500 para 500, a diferença unitária. No caso, eu quero receber, então eu boto o sinal de menos, tá? Eu quero receber 40 centavos por essa rolagem. Pode acontecer? Pode. Tá? Eu pego esse valor aqui por histórico, já consegui rolar essa opção nesse preço. A priori eu quero tentar pegar esse preço, então eu vou colocar aqui 40 centavos, tá vendo? Ele já faz o cálculo para mim, dizendo que eu vou ganhar R$200, tá vendo? Ganho financeiro. Se eu não coloco o sinal de menos, perda financeira, ou seja, eu vou pagar, tá? Eu quero receber, eu quero que essa diferença seja negativa, ou seja, a venda seja maior do que a compra, para eu poder ganhar um dinheiro, tá certo? Qual as opções que eu vou escolher aqui? Vamos lá. Profundidade, a quantidade já coloquei. Profundidade do booking. O que é isso? Quando você vai olhar lá o book de ofertas, você tem uma lista de preços de compra e uma lista de preços de venda. Cada preço daquele, cada faixa de preço, um exemplo. Eu estou querendo comprar um ativo que esteja a R$1. Todos que tiver num real lá, que seja o primeiro, se o primeiro valor lá for R$1 de compra, todos aqueles R$1 é o primeiro nível. Quando for para R$1,01, já é o nível 2. Aí tem vários preços lá, 1 e 2. Aí vamos supor que o próximo preço seja 1 e 4. Não tenha o I2 e o I3, 1 e 4. Então, a partir dali é o terceiro nível. Então, quanto maior o preço que vai subindo, no caso de venda, diminuindo, né, chegando mais próximos do valor, você vai ter os níveis de booking, tá? A profundidade do booking. Por que isso é importante? Tá? Ativos com baixa liquidez, às vezes você tem que ir mais fundo no booking para ele poder tentar pescar o preço. Porque às vezes o ativo não tem o preço que você quer, você às vezes está um preço bom de compra, mas o de venda não está. Então você vai colocar profundidades maiores no booking, exemplo de 2, 3, para que ele tente jogar lá um determinado preço que a operação possa ocorrer. Que o robô vai jogar um preço, vai tentar operacionalizar aquela venda, porque a compra já está garantida ou vice-versa, e fazer com que a operação case e você tenha um spread, tá certo? Você pode ter até terceiro nível, tá? Quanto maior o nível, para mim quanto maior o nível, quanto maior estará, quanto mais longe, vamos dizer, eu vou estar do preço de exercício, né? Daquele preço o preço de exercício não, o preço de execução da minha operação. Né? Quanto mais fundo eu vou estar no book. Eu coloco nível 2, nível 3 quando, normalmente? Ou quando o book está vazio, ou quando o book tem muito pouca oferta. Para forçar preço. Tá? Porque quando o book está vazio e você coloca o book em 2, a profundidade 2 do 3, ele vai ficar tentando pescar preço. Ele vai jogar lá preços para tentar forçar que a operação daquela que tem a menor liquidez ocorra, para que a outra ponta também seja executada e as duas operações executam ao mesmo tempo e você consiga o spread, né? Para evitar que o papel caminhe entre uma operação e outra e você fique despernado, tá? O -1 primeiro, tente executar outra perna antes de executar essa. Um exemplo aqui, se eu coloco o ativo, o Magalu R230, se eu boto -1 aqui, quer dizer que eu vou tentar vender para depois comprar. Obviamente ele vai ver o quê? Ele vai olhar, tem o preço que eu quero? Tenho. Vendo. Executou a venda? Compre. Tá? Não é que ele vai fazer Léo. Ele vai verificar primeiro se o spread, a diferença da venda e da compra que está lá na hora,
é o que eu quero, é o preço que eu quero lá dos 40 centavos. Se não for, ele não vai fazer nada, mas se for, primeiro ele vai esperar executar a venda para depois comprar. Se eu coloco 0 ou 1, né, que eu normalmente deixo 1, por padrão, ativo com liquidez normal, tudo legal, tudo bonitinho, eu boto tudo 1. Quando eu boto tudo 1, o que é que acontece? Ele fica esperando os dois baterem um preço e ele vai executar ao mesmo tempo a compra e a venda. Garantido que você não fique despernado, que você compre sem vender, nem venda sem comprar. Ok? Os demais campos. Quantidade ignorada. Tá? O que é isso? Ele vai olhar no Booking, no mínimo, essa quantidade aqui, que no caso aqui está 500. Poderia ser 1.000, 2.000. Se você trabalha com volumes muito altos, 10.000, 20.000, 30.000 opções, é interessante que você aumente a quantidade. Para quê? Para evitar que a operação não ocorra com 1.000. Vamos lá, você tentou lá, montou sua operação, botou 40 centavos e tal, aí você colocou lá a quantidade de ignorada, 1.000, né? O padrão aqui está 500, mas vamos supor que você colocou 1.000. Aí só tem um lote lá de 1.000, executou, pronto. Ficou faltando todos os outros 29.000 lotes que você tem para executar, se você tinha 30, né? Aí vai ficar lá 3% executado, né? Então, assim, a ideia é que ele tenta executar o máximo. Aí se eu botar também lotes muito grandes de uma vez, pode ser que não ocorra. Pode ser que não apareça esse lote. Ninguém bote essa outra ordem. Então, 1.000, 2.000, 5.000 são valores, se você trabalha com números muito altos, que você pode colocar para evitar uma execução curta, né? Uma execução pequena da sua ordem e o resto fique lá parado. Tá certo? A quantidade de despernamento máximo eu sempre deixo 0 para ele não despernar, ele não tentar despernar, ele não tentar comprar sem vender, nem vender sem comprar, tá? Os demais itens eu não mexo, não vou entrar em detalhes neles, tá? Vocês não vão estar utilizando em via de regra, só em casos excepcionalíssimos, tá? Então não vou mexer nesse campo daqui. Você certifique que o cliente é você, é sua conta, tá? Já colocou meu valor, pronto. Agora, hora inicial. Essa hora inicial é a hora que eu vou colocar minha operação para executar, tá certo? Se você está lá por exemplo, agora são 5h20 aqui, um exemplo. A hora inicial, eu boto a hora do pregão. Só que o que é que acontece? Se eu boto a hora do pregão, às 10 horas da manhã, veja que às 10 horas da manhã já passou. Então quer dizer o quê? Se eu colocar para executar e eu ainda estiver dentro do horário do pregão, automaticamente ele já vai botar lá na pedra. Pô, você bota lá 10 horas da manhã, são 11, automaticamente ele vai botar a ordem, né? Ele vai botar lá a ordem o robô para tentar executar as suas ordens, né? Por quê? Porque é o horário passado. Então ele entende como? Coloca imediatamente, tá? Mas se você coloca a ordem para vários dias, ele sempre vai iniciar às 10 horas da manhã. Então, pode ficar tranquilo que ele só inicia na hora do pregão, ok? Hora final, eu sempre coloco às 16h55, que é a hora que acaba o pregão, tá? Para ele não ir para o post-market, porque o que acontece? Se ele for para o post-market, né, o aftermarket, o que pode acontecer? Pode despernar, porque eu posso mandar as duas ordens lá, mas só executar uma, por causa da baixa liquidez. Então, eu evito trabalhar no aftermarket, no leilão. Então, 4h55, deixa lá, vamos tentar no dia seguinte. Data final, aí eu boto a data que eu quero, tá? Aqui, como a gente sabe, as operações duram até a terceira sexta-feira do mês, né? A terceira sexta-feira do mês vai ocorrer agora no dia 25, né? Só confirmar aqui de junho. Hoje é dia 7, então dia 1º foi terça-feira, então vai ser no dia 25. Eu normalmente coloco lá até dia 22, até a terça-feira, quarta-feira, antes do vencimento, porque se não rolar eu vou tentar fazer na mão, tá? Se o robô por acaso não executar, eu vou fazendo ajustes. Se os ajustes não funcionarem, em último caso eu executo na mão. Mas eu quero ficar tranquilo, eu deixo folga para não deixar para executar no último dia, tá? Evitem, apesar da B3 ter liberado a operação de compra e venda de opções no vencimento, evitem fazer no dia do vencimento. Tive clientes que foi lá, eu tô vendido, comprei o papel de volta, vendi o outro do mês seguinte. Aconteceu o quê? Ele foi executado na venda e na compra. Ele zerou a posição através de execução e da opção, tá? Porque a liquidação só ocorre na segunda-feira. Então você tá no risco de ser executado, de ser exercido. Então não deixe para o último dia, tá certo? Então eu deixo normalmente para terça, quarta-feira, se não executo na mão.
olho minha ordem, tá tudo ok. Aí ele manda a ordem, enviar. Vai aparecer aqui dizendo, o papel tem que cair 32% o outro tem que subir. Não importa, é um racional meu, eu acredito que é possível essa rolagem. Sim, confirmo, a boleta tá tudo ok. Sim, acabou, a boleta vai para pedra, tá? Atualmente vai estar parado, tá? Aqui tá intervenção, por quê? Porque tá fora de horário de pregão, tá fora daquela hora que eu coloquei. Então ela vai ficar em suspensão e vai executar, aqui ó, fim, tá vendo? Até o dia 23/6. Então eu vou ficar tranquilo. Amanhã eu deixo aqui meu computador desligado, não preciso ficar olhando. Só vai executar da forma que eu quero, né? Se tiver alta liquidez, pode dar uma diferença de 30 para 39 centavos, 38, tá? O robô ele é configurado até 5 centavos, mas é difícil isso acontecer, tá? Isso é só se tiver uma volatilidade altíssima e a execução acontecer de alguma forma indevida, mas isso não é normal de acontecer, ok? Então, essa é uma posição normal, vai ficar tranquilo, vou ficar tranquilo com relação à execução da minha opção, tá certo? Do meu spread, e eu vou ficar sem estresse, tá? Então, deixa executar até o dia final e fica tranquilo com relação a isso, tá certo?